para você refletir junto comigo. Rondônia está assistindo crises em alguns municípios que já levaram ou estão levando alguns prefeitos à cassação. E isso representa um sério prejuízo a esses municípios e aos seus cidadãos, aos seus moradores. Afinal, escolheram democraticamente seus prefeitos e, infelizmente, acabaram se decepcionando. O prejuízo não é apenas político, mas também para a economia dessas cidades. São os casos de Vilhena, do Candeias do Jamari e de Ji-Paraná. São os casos mais notórios. Em Vilhena, já teve até uma nova eleição. No Candeias, o vice assumiu e também pode ser cassado a qualquer momento. E em Ji-Paraná, o prefeito afastado pode ser cassado agora em poucos dias. Na sexta que passou, eu cheguei a falar aqui que só um milagre pode evitar a cassação do prefeito de Ji-Paraná. E esses milagres, falando agora, claro, genericamente, não estou falando sobre Ji-Paraná especificamente, mas falando genericamente sobre esses milagres que acontecem, muitas vezes ocorrem quando aqueles que têm a responsabilidade de decidir preferem trafegar pelos subterrâneos da política. Estranhamente, mudam de posição de forma radical na última hora e vão da cassação à absolvição, como se tudo aquilo que está nos autos, nas provas, nas evidências, fosse uma mera peça de ficção. Claro que eu estou falando de como as coisas funcionam em muitos lugares do Brasil. E como eu disse, não necessariamente em Ji-Paraná, ou que tem acontecido em Vilhena, ou que aconteceu no Candeias do Jamari. Longe disso. Se você está pensando isso, é mera coincidência. E nego até a morte. Mas que nesse país as coisas acontecem dessa forma. Em muitos casos, acontece. Mas eu estou, quando digo isso, apenas falando em como muitas vezes funciona a má política e os maus políticos. E assim deles, muitas vezes se tem a convicção que só um milagre poderia salvar determinado prefeito da cassação. Pois, milagrosamente, depois de uma estranha conversa, encontros, né? Surge ali um santo do pau oco que opera o milagre e muda todo o cenário para sujar todo o processo, envergonhar o parlamento e enlamear toda a reputação dos políticos. Até os bons acabam sofrendo as consequências. Agora, o que o povo quer não é a cassação ou a absolvição pura e simples deste ou daquele. O que o povo quer, aliás, muito mais do que querer, exige é a prática da tão necessária e indispensável justiça. Acreditem, ela existe. É só querer, é só não se andar pelos subterrâneos.